Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã, esteja comigo também. Agora nós vamos estudar a nossa lição e que Deus realmente ele possa abrir o nosso coração para nós podermos entender. Para isso, eu quero convidar você a orar comigo neste momento, pedindo a bênção de Deus pelo nosso estudo, que é um estudo muito importante, que nós vamos estudar no livro de 1 São Pedro, capítulo 2, verso 18 ao verso 25. Vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos porque nesta manhã, bondosamente o Senhor nos concedeu a graça de podermos acordarmos. Bondosamente a tua misericórdia dura para sempre conosco. Neste momento nós vamos agora estudarmos a nossa lição e temos uma mensagem muito importante que o Senhor quer passar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, boca fechada é o título da nossa lição de hoje, quarta-feira. Que você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que sempre está conosco na Sala da Esperança, todos os dias pela manhã, que o Espírito de Deus possa aí encher o seu coração, tá? Da paz de Cristo Jesus através da sua palavra. Tá? Muito bem, nós vamos estudar o capítulo 2 de 1 Pedro, tá? A partir do verso 18, que nós temos uma mensagem, aonde, queridos, o conselho do apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos tirar para a nossa vida o exemplo de Cristo Jesus, tá? E aqui vem falando sobre a questão da injustiça, tá? É bem provável que você conhece alguém que já foi injustiçado de alguma forma, tá? Ou mesmo você, de alguma maneira, né? Quem sabe você já passou por alguns momentos, né? Que você sentiu injustiçado ou está passando agora, quem sabe, né? Quem sabe esta mensagem, ela vem trazendo aí um grande alento, né? E um conforto para nós, em sabermos que nós temos um Deus, que Ele tudo vê e que Ele realmente está preocupado conosco e Ele vai fazer justiça em nosso favor no momento certo, na hora certa, tá? Aqui Pedro diz assim: servos, seja obediente a vossos senhores, tá? Mesmo se for tratado injustamente. Tá? Sofra com paciência, como Cristo, que mesmo sendo julgado injustamente, ele não abriu a sua boca, mas sobre o madeiro foi pregado. Tá? Então aqui Pedro ele está nos ensinando, queridos, que há momentos que você demonstra ser grande, tá? Em Cristo Jesus por não abrir a sua boca. Nem todos os momentos nós podemos deixar a nossa boca falar o que ela quer. Tá? Nós precisamos ter esse domínio próprio e nós só conseguimos, por meio do Espírito Santo de Cristo, em ter esse domínio, queridos, de policiar a nossa boca. Tá? Nem tudo que nós queremos nós devemos falar. A nossa palavra, quando ela sai da nossa boca, ela não tem mais retorno. E ela vai gerar uma consequência, ou que seja para o bem ou que seja para o mal, dependendo daquilo que você deixou escapar da sua boca. Tá? Ela vai gerar uma consequência. E em alguns casos, consequências eternas. O próprio Pedro, ele diz, queridos, que a nossa língua, tá?
ela é, embora ser um dos menores membros do nosso corpo, mas pode fazer coisas extraordinárias, tanto para o mal como para o bem. Depende da forma como nós usamos, tá? Ele chega a comparar com uma fagulha, né, de fogo, né, apenas uma pequena brasa que é capaz de incendiar um bosque. Da mesma forma é nossa língua. Dependendo daquilo que nós pronunciamos, daquilo que nós falamos, queridos, pode criar uma situação tão imensa, tão terrível, sem retorno, que jamais, né, não dá para consertar. Tá? A menos, né, que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, arrependemos, mas as consequências, infelizmente, elas são irreversíveis. Ok? Qual o exemplo que nós devemos tirar do nosso Senhor Jesus Cristo? Queridos, Jesus ele foi julgado de forma injusta, tá? E quando Pedro está falando aqui que ele foi julgado injustamente, queridos, porque Jesus não tinha nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro que ele deveria ser julgado e condenado à morte como ele foi. Tá? Mas ele suportou tudo. E muitas perguntas que Caifás e Anás fizeram, que estavam ali naquela sala de audiência julgando Jesus naquela madrugada, de quinta para sexta, tá? Jesus não respondia às suas perguntas. Muitas delas Jesus não respondeu. Primeiro porque Jesus poderia responder positivamente como fosse que o coração deles já estava endurecido e tomado, né, por demônios, que era impossível eles o aceitar a verdade que Jesus o passasse. Então era uma perca de tempo Jesus abrir a sua boca para responder alguma coisa para eles. Tá? Existem momentos, queridos, que há pessoas que você abrir a sua boca para ter uma discussão com ela, ou mesmo tentar explicar alguma coisa para ela, você está perdendo o seu tempo. Porque é um caso que naquele momento você não vai reverter a situação. Então, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, tá? Se há necessidade de falarmos alguma coisa ou se permanecer em silêncio, né, será uma grandeza e será a coisa mais importante da decisão que você tomou naquele momento. Tá? Para isso, nós precisamos ter na nossa vida diária constantemente o Espírito de Deus. É Ele que nos dá discernimento para conhecermos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o momento certo para podermos falarmos ou resolver algumas situações. Tá? É terrível ver alguém, né, tratar uma outra pessoa injustamente, e é doloroso demais quando nós também somos tratados desta forma. Tá? Queridos, eu particularmente confesso para vocês que eu me sinto muito mal quando eu vejo uma pessoa sendo tratada de forma injusta, principalmente uma criança ou uma pessoa idosa que já não tem assim defesa, né, como se defender. Tá? Não é fácil. Mas o Senhor Jesus, no monte do sermão, no monte pregado ali, aliás, no sermão que ele pregou ali no Monte das Oliveiras, né, no capítulo 5, no capítulo 6, entre as bem-aventuranças, Jesus ele diz: bem-aventurado aqueles que sofrem por minha causa, que são injustamente, né, condenados por minha causa. E muitas vezes, queridos, a palavra de Deus, como Pedro mesmo relatam aqui, que muitas vezes nós somos tratados injustamente, tá? E Deus, nesse exato momento, ele não vai intervir, tá?
Deus tem o momento certo para ele resolver e julgar as nossas causas. Em Apocalipse, por exemplo, né, eu não lembro aqui neste momento o capítulo e o verso, mas ali em uma forma assim de linguagem expressa, né, diz ali que os mortos que morreram em Cristo Jesus, né, como mártir, clama no altar de Deus, o seu sangue clama no altar de Deus, né, por justiça. Tá? E isto é claro, queridos, que aqueles que morreram, eles não estão por aí em algum lugar clamando, orando, pedindo a Deus para que Deus julgue as suas situações de forma, né, que aqueles que lhes condenarem injustamente sejam punidos. Não é isso. Né? Ali é um símbolo de linguagem de que Deus ele contemplou, ele viu o sofrimento dos seus filhos, o sangue deles sendo derramado, está na memória de Deus e Deus irá julgar no momento certo, como se aquele sangue derramado injustamente estivesse reclamando diante de Deus por justiça. Tá? Então, Deus tem o momento certo de executar a sua justiça em favor dos seus servos, dos seus filhos. Mas aí, queridos, o conselho de Deus é que, por meio do Espírito Santo de Deus, nós devemos suportar, tá, os momentos difíceis, ainda que seja um crisol duro para passar, mas ainda assim, queridos, em Cristo Jesus você pode. Deixe Cristo resolver a situação, em vez de você fazer justiça com as suas próprias mãos. Tá? Aqui Pedro ele está citando muitas vezes, querido, principalmente aqui, um ambiente de trabalho. Tá? Muitas vezes você já se sentiu injustiçado, né, por não ser remunerado pelo trabalho que você exerceu, ou mesmo de forma injusta você, quem sabe, aí ser tratado, né, quem sabe pelos patrão, né, ou mesmo pelo gerente, ou, enfim, por aquele que é responsável, né, tratado de forma injusta, que sejam, né, pela remuneração injusta, ou seja, mesmo por palavra, não é, de forma verbais, né, que, sabe, lhe machucou, lhe feriu de alguma maneira. Mas Pedro está dizendo: tenha paciência, porque Cristo Jesus passou por tudo isso por nossa causa. Tá? Deus ele está vendo tudo no momento certo. Claro que ele vai intervir em seu favor. Confie em Deus, espere nele e entregue completamente a sua vida, que Jesus vai fazer o melhor por você, pode ter certeza. Mas nunca tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, com a sua própria intenção, com a sua própria vontade. Confie em Deus, busca aí auxílio de quem é mais entendido para ajudar se você estiver passando por uma situação como esta, ou você já passou e ainda está triste, ainda está ferido, magoado, né? Ou se algum dia você vir a acontecer isto, tá? Que você possa buscar em Deus uma solução, né? Procurar alguém que é da sua confiança, né? Levar o caso, quem sabe, para receber um conselho para lhe ajudar, né, a vencer as situações. Então, que Deus te abençoe, meus queridos, que você tenha realmente um ótimo dia, que o Espírito de Deus esteja trabalhando na sua vida, né? Trabalhando também na minha vida, e assim nós vamos cada dia vencendo e sendo vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Um abraço, fique com Deus, até logo. E não se esqueça, compartilhe esses vídeos, ajude outras pessoas, né, que também necessita de um conhecimento da palavra de Deus. Assim você está junto comigo, colaborando para avançarmos, né, o conhecimento a respeito do nosso grandioso Deus. Mais uma vez, né, Deus te abençoe.